E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje estamos trazendo para vocês esse motor da marca Rossi. Vamos estar mostrando tudo sobre ele, o que tem de melhor para oferecer, a questão da resistência, a questão da durabilidade por tanto tempo aí funcionando na casa do cliente, como foi a satisfação do cliente. Vamos lá? Esse motorzinho é um motorzinho bem robusto, eu já coloquei até em portões de 350 kg, 400, teve uma vez que eu coloquei no portão de 400 e funcionou bem. Vamos aqui mostrar a questão da coroa dele, é uma coroa bem resistente, né? Raramente, nunca na minha vida eu tive que trocar uma coroa dessa, né? Por questão de desgaste, nunca tive que trocar. Aqui, vamos abrir esse motor para ver por dentro. Vamos tirar a tampa dele aqui. Esse tipo de tampa aqui é uma tampa também que nunca tive esse problema de apodrecimento. Aqui vocês podem ver que esse aqui é um motor bem resistente, a uma fabricante bem conceituada, que é aquela marca WEG. Esses motores são muito bons mesmo. Para dizer para vocês, eu nunca tive um problema com esse tipo de motor, que precisei trocar esse tipo de motor, assim, das instalações que eu fiz. Agora eu já peguei clientes que tiveram que trocar esse tipo de motor. Muitas vezes um problema ocasionado pela placa, que o pessoal coloca um tipo de placa que ela dá um tipo de defeito e acaba mandando energia o tempo todo para o motor e ele acaba esquentando e derretendo o verniz. Fora isso, eu falar para você, eu não tenho reclamação nenhuma sobre essa questão desse motor, é um dos motores bom. Agora, a questão da placa desses motores, a única coisa que eu não gostei foi porque essas placas ficam muito embaixo e a maioria dos técnicos, ele não faz uma base nesse tipo de motor para que ele fique mais elevado ao solo, entendeu? Aí assim, quando a chuva cai, respinga e pinga aqui por alguns orifícios que o motor tem e acaba respingando na placa. Só que a traseira dessa placa, quando respinga água, danifica os componentes lá atrás, danifica a trilha e prejudica no funcionamento da placa. Aí muitas placas voltam para o conserto ou tem que ser substituída. Muitos me perguntaram também na questão do transformador, que essas placas não tem aquele transformadorzão grandão como as outras tinham. E essas placas agora é toda retificada por chips, essas coisas aí. Então, sobre essa questão da sobrecarga que pode danificar esse tipo de equipamento, ele vai danificar como se fosse qualquer um equipamento na sua residência, né? O certo mesmo é você ter um chamado DPS instalado na sua casa, né? Sua edificação. Tem que ter um DPS para controlar os seus surtos elétricos. Essa placa que, digamos que a energia venha, falte e depois venha de novo, se passar de 240 volts, a placa poderá danificar algum componente rapidamente, entendeu? Uma sobrecarga poderá danificar esse equipamento. Então, para que você não tenha problemas com essa questão dessas placas, desses motores, fazer uma base alta, mais elevada, não colocar o motor diretamente ao solo. E outra coisa é colocar o DPS na residência. Vamos mostrar um pouco para vocês nessa traseira dessa placa, como eu mostro para vocês aqui sempre. Aqui vamos tirar. Então, sobre o que eu tinha falado aqui, quando a chuva bate, cai os respingos aqui nessa parte, vai e acaba molhando aqui a parte interna e acaba molhando essas trilhas aqui. Vocês podem ver que existe várias trilhas aqui na parte de baixo. Molhando essa trilha, com o tempo ela vai oxidar e vai prejudicar no funcionamento do motor. Esses motores aqui, ele vem com verniz, né? Vocês podem ver que ele está brilhando, ó. Eles vêm todo envernizado para melhorar nessa questão aí da oxidação. Muitos perguntam, mas é melhor colocar uma resina aqui logo em tudo para ficar bem protegido. De fato vai funcionar perfeitamente. Na questão da estrutura desses motores, muitos me perguntam, mas esse motor aqui, a base dele é toda de plástico, vai prestar? E sim, muito bom isso aqui. É um material de grande resistência. Isso aqui eu nunca, para dizer a vocês, eu tive que tirar uma base dessa porque tinha dado um defeito, tinha estourado, tinha dado um problema na rosca dos parafusos, entendeu? Nunca deu um problema nesse tipo de base, nunca. Na questão das engrenagens internas, é o seguinte: tem aquele chamado fim de uma rosca, né? Uma rosca bem grandona que fica aqui dentro desse motor.
no formato de uma espiral, e tem outra que é o responsável para girar essa peça aqui, essa coroa lá dentro. Sendo que aquele chamado sem fim desse motor é de ferro fundido, e a outra engrenagem, uma peça que fica dentro, eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata essa peça, para vocês ficarem sabendo. Essa aqui, ó, essa peça fica dentro do motor, essa engrenagem. Então, aí tem um sem fim que fica enroscando aqui nela para fazer o giro, para girar essa coroa. É o seguinte, se você não fazer as lubrificações periodicamente nesse motor, e essa peça aqui que eu tenho aí em mão, ela vai se desgastar e vai comprometer o funcionamento. O correto é você fazer manutenções nesse tipo de motor a cada 6 meses. 6 meses faz a lubrificação, repor a graxa que tem ali dentro. Você tem que tirar os parafusos, são 4 parafusos, sacar o motor para cima e fazer a lubrificação. Com que tipo de graxa eu posso fazer a lubrificação? Com a graxa branca, somente com graxa branca. Ah, mas eu tenho aqui a marrom, não funciona. Ah, mas eu tenho uma graxa azul, não funciona. Somente graxa branca para fazer a lubrificação. Esses motores vêm com a graxa, acho uma transparente, eu não sei bem que marca aquela graxa. Eles vêm com a graxa original de fábrica. Depois que aquela graxa acaba, você tem que botar somente graxa branca. Sempre a cada 6 meses fazer a lubrificação na peça, senão você vai ter um desgaste muito grande nessa peça e tem que ser substituída. Então, fica a dica para vocês. Vocês fazendo as manutenções periódicas nesse tipo de motor, vocês vão ter esses carinha aqui para a vida toda. E não vão ter aquela dor de cabeça na questão de o motor pifou. Esse tipo de motor, uma grande reclamação, eu vejo, é a questão da placa. Sabemos que no nosso país a energia é muito ruim. Quando vem uma energia bem forte demais e danifica, vocês podem ver que essas placas não tem um circuito de proteção. É uma placa assim natural, né? Para a questão da proteção. Aqui vocês podem ver a parte traseira. É uma coisa que eu não gostei somente nessas placas, na estrutura do motor, é porque essas placas ficam muito na parte de baixo. E muitos técnicos eles não utilizam a base, não faz base, entendeu? Para deixar o motor ele mais elevado ao solo. Então vai ser colocado assim dessa forma e com o tempo cai chuva aqui nessa lateral, acessa a placa e já era. E pior ainda se você deixar a tampa do motor folgado. Pronto, aí lascou. E outra coisa, se você não parafusar essa placa, você tem que sempre parafusar aqui nessas duas extremidades aqui e aqui, para que ela não fique balançando no momento que o motor está girando. Porque pode acontecer dela ir soltando aos poucos, subindo e bater na carcaça do motor, dar um curto-circuito. Como eu falei para vocês, esses probleminha que acontece. Agora na questão dessa fechadura aqui, ó, é outra fechadura também bem resistente, bem forte. Mas o problema, você poderá estar quebrando esse tipo de fechadura nessa parte aqui, se você forçar essa peça. Em alguns casos, o portão ele vai fechando, ele fecha, só que ele acaba montando o trilho no dente. Aí montando esse trilho no dente, você não consegue fazer o destravamento do motor pelo esse manual aqui, para utilizar o portão como manual. Em alguns casos você força tanto essa tampinha aqui que acaba quebrando. Então quando essas coisas acontecem, o que você tem que fazer é tirar a tampa do motor e você deverá girar essa parte aqui dentro. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu pegar a chave aqui para mostrar para vocês. Basta girar aqui dentro, quando o motor ele trava, ó, tá vendo? Girando aqui, ele já vai fazer o destravamento e você já poderá estar liberando o manual. Então, tem essas questões. Como eu falei para vocês, tem outra coisa que acontece, assim, quando esse motor ele passa pelo sensor, ele deveria parar ali exatamente no local, mas ele não para, ele vai deslizando centímetros. O que acontece? Tem uma peça aqui chamada freio, aqui dentro desse motor aqui, que ela está desgastada já ao longo do tempo, entendeu? Aquele trabalho se desgasta, só é substituir a peça, fica bom. O freio desse motor, basta abrir e trocar o freio aqui dentro e vai ficar funcional perfeitamente. Então são técnicas de manutenções que você tem que fazer, uma boa colocação, uma boa prática, né, na instalação desses tipos de motor, para que seu motor venha durar um bom tempo. Ele não vai durar toda a vida, né, porque
Ele é um aparelho todo mecânico, entendeu? Cheio de produtos trabalhando ao mesmo tempo, então ele vai durar um determinado tempo. Eu conheço clientes aí que utilizam esse tipo de motor, já está de 10, 11 anos, 13 anos trabalhando com esse tipo de motor. Eu comecei mais ou menos a trabalhar com esse motor, já tem uns 8 a 9 anos trabalhando com a Rossi, entendeu? Então, só acontece isso aí. Sempre tá fazendo a lubrificação. Sabemos que os clientes não querem fazer a lubrificação, só chama o técnico quando dá um pepino no motor. Aí quando vai lá ver qual foi o pepino, o motor não presta mais, que ele rodou, forçou tanto que danificou o equipamento. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais.